Vem comigo, Kleber. Você costuma assistir a TV NHK? Não, eu não conheço, porque eu não assisto TV por assinatura, porque esses canais só com TV assinatura, né? Alguns programas, né, eu costumo assistir sim. Mas em casa meu pai fica ligado direto com o NHK o dia inteiro. Qual hábito da cultura japonesa você recomendaria para um brasileiro? Tipo, os orientais parecem ser mais educados que os brasileiros. Não sei, a gente fala obrigado, com licença, desculpa, mais do que os brasileiros, eu acho. Sou mais brasileira do que japonesa, né? Porque nós somos de segunda geração. É com você do estúdio, Ivan. O Linkados na Área está de volta com o jornalista e correspondente internacional Renato Brandão. Brandão, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Japão encontra-se em segundo lugar em um ranking de 36 países, estando atrás apenas da Finlândia. Qual é o diferencial da educação japonesa que faz com que ela ocupe tal posição? Eu acho que a palavra que mais define seria a inclusão, né? Eu acho que todo japonês é incluído na educação de uma forma universal, né? Ninguém fica sem educação no Japão, a não ser que seja por problemas psicológicos ou problemas de não querer, né? Agora, eu questiono a qualidade dessa educação. Eu acho que esses órgãos que fazem esse tipo de análise, eles vêm de uma forma um pouco superficial, quer dizer, os números, se você olhar, realmente todo mundo vai para a escola, uma grande porcentagem de japoneses vai para a universidade, muito maior do que em vários países da Europa. Mas a qualidade dessa educação, eu acho que ela fica um pouco questionável, porque é uma educação muito uniforme e que dá pouca ênfase ao desenvolvimento individual. Quer dizer, a gente percebe que um dos principais problemas dos japoneses é a criatividade, porque ela é focada justamente em introduzir o indivíduo japonês dentro da sociedade japonesa. Inclusive, eu acho que ela não é uma educação que ajuda o japonês a se adaptar a qualquer outro país, pelo contrário. Então, eu acho que o segredo é esse, quer dizer, eles incluem todo mundo, é um governo que está voltado, a prioridade do governo é sempre a educação, mas não sei se essa educação é a educação que a gente entende como educação no Ocidente. Desde cedo, as crianças japonesas aprendem hábitos de limpeza nas escolas, como tirar o sapato ao entrar na classe, varrer a sala de aula e lavar a louça após as refeições. Durante a Copa do Mundo de 2014, os japoneses recolheram lixo nos estádios, comportamento que repercutiu bastante no Brasil. Como já havíamos dito, isso é parte da cultura japonesa. Nesse caso, os japoneses estranharam muito ter virado notícia por aqui? Eu vou começar com uma piada, né, que depois do jogo da Alemanha com o Brasil, eles limparam os arquibancadas e acharam mais 3 gols da Alemanha, né, porque tinha gol da Alemanha para todo lado. Mas, sim, estranharam muito porque para eles isso é uma coisa totalmente natural. Quer dizer, eles são criados desde pequenos para sempre deixar tudo limpo. Então, por exemplo, se você tem uma festa, os convidados limpam a sua casa antes de ir embora. E a sua casa fica como se você não tivesse feito uma festa. A parte de você limpar, de você deixar, que eles chamam de katazuke, que significa arrumar depois da bagunça, depois da festa, é totalmente parte da vida do japonês. Ele não pensa que isso é uma coisa extraordinária, um esforço, um sacrifício que ele está fazendo, e ele se diverte fazendo isso porque é tudo feito em conjunto. É uma parte assim, a gente limpou, sujou, tem que limpar. E aí quando isso virou notícia, eles ficaram, na verdade, muito orgulhosos, né? Porque eles têm esse orgulho da cultura japonesa e eles sabem que a gente admira a limpeza principalmente. Eu acho que é a coisa mais óbvia quando você chega no Japão é que o japonês é um povo muito limpo. As cidades são limpas, as casas são muito limpas. Essa coisa de tirar o sapato também é uma coisa absolutamente natural, porque eles acham que você vai trazer a sujeira de fora para dentro se você não tirar o sapato. E é verdade, né? E a gente se acostuma, hoje eu acho esquisito também entrar no quarto com o sapato aqui no Brasil, porque né, você pisou nas coisas do lado de fora, tudo, o sapato tinha que ficar na porta mesmo, né? Mas é uma questão cultural muito enraizada, muito profunda, que é difícil a gente adquirir do dia para a noite, né? Acho que gostaria que outros países fossem mais limpos, mas para eles é totalmente natural. Brenda, voltando ao assunto que você comentou no outro bloco, o Japão localiza-se no Círculo de Fogo do Pacífico, área de ponto de encontro das placas tectônicas oceânicas e cercada por vulcões, e por isso enfrenta desastres naturais frequentemente. Em 2011, o terremoto e a tsunami que causaram vazamento de água radioativa na usina nuclear de Fukushima trouxeram prejuízos avaliados em 210 bilhões de dólares, segundo a seguradora alemã Munich Re. No dia 20 de agosto, o país foi novamente palco de uma catástrofe natural. As fortes chuvas na cidade de Hiroshima provocaram um deslizamento de terra, deixando até agora, uma semana depois, 50 mortos e 38 desaparecidos. Como o governo japonês reage a essas estratégias e como prepara as equipes de socorro para atender a população?
O Japão, desde os primórdios, sabe que um amigo brinca, um amigo brasileiro, eles estão no pior lugar do mundo, né, onde você poderia viver, porque você tem terremoto, tem tufão, tem vários acidentes naturais que a gente nem conhece. Então, eles já têm uma preparação que é parte da educação deles, desde pequenos, para estarem sempre de prontidão, né, para um desastre. Então, é por isso que as consequências de um terremoto no Japão são mínimas se comparadas com um terremoto da mesma magnitude em outro país. Se nós tivéssemos um terremoto de 4 graus em São Paulo, metade dos prédios que nós vemos aqui da vista da ESPM não estariam de pé. Lá a gente teve um terremoto de quase 8, né? Que foi, na verdade foi 10 lá no epicentro, mas em Tóquio foi quase 8 e nenhum prédio ruiu, né? Então os prédios já são feitos para resistir aos terremotos, que essa é uma parte do governo, mas a população está sempre treinada para saber agir de uma maneira calma e eficaz quando há um terremoto. Agora, o mais interessante é como eles reagem depois do desastre, que parece que também já é uma parte desse treinamento, que eles não se abalam, eles não reclamam, e eles simplesmente começam a reconstruir imediatamente. Apesar da dor, apesar da perda, é uma coisa que eles sabem que isso é parte da vida deles. Não adianta reclamar, não adianta ficar triste, não adianta desejar que fosse de outro modo, é a realidade. Então, imediatamente eles começam a reconstruir e fazem isso de uma forma absolutamente rápida, eficaz e que surpreende aos estrangeiros. Brandão, agora o professor Sidney Leite tem uma pergunta para você. Vamos ver? Professor Sidney, Renato Brandão, correspondente do Japão, é o nosso convidado do Linkados. Gostaríamos de um comentário sobre a sociedade nipônica e uma pergunta para o nosso convidado. Eu tenho muita curiosidade sobre a sociedade japonesa depois que eu assisti o filme Encontros e Desencontros. Esse filme ele trata de um ator americano, um ator já decadente, que vai gravar um comercial no Japão. E o que surpreende é, ao invés de encontrar um Japão tradicional, que cultua os seus hábitos milenares, ele encontra um Japão pós-moderno, né? De alguma forma, um estereótipo do que são os Estados Unidos hoje. With intensity. Is that everything? I mean, it seemed like he said more than that. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Quer dizer, o filme é correto ao apontar um Japão que mistura de uma forma um tanto quanto anárquica, né? E que coloca em segundo plano a sua cultura diante da modernização tecnológica e da cultura americana. Objetivamente, o Japão de hoje é um estereótipo do próprio Japão que se constrói, não é, em torno de séculos de história. Como é que fica essa relação entre o Japão tradicional e o Japão pós-moderno? Professor Sidney, eu não gosto muito desse filme. Eu acho que geralmente os estrangeiros que estão morando no Japão têm a mesma opinião, que ele você disse que parece um estereótipo do que a gente acha que é a cultura americana, mas na minha opinião parece um estereótipo do que os americanos acham que o Japão é. Eu acho que realmente quando você vai para o Japão você vê sim esse lado do consumo. É uma cidade grande, é uma cidade do primeiro mundo, é uma cidade que tem uma economia muito vibrante, apesar da economia geral do Japão não estar muito forte. Que tem muitos restaurantes, que é muito cosmopolita, que tem uma população internacional incrível. Então, ou seja, é uma cidade moderna com as coisas boas e coisas ruins. Agora, o que me surpreende um pouco nesse filme é que eles mostram coisas que são quase ridículas no ponto de vista de que todo mundo sabe que aquilo é um estereótipo do Japão. Um exemplo o americano fala uma coisa e na resposta é uma coisa longa e na resposta da tradução do tradutor ele responde com 2 palavras. Sabe, parece uma piada do tempo da minha avó sobre o Japão, que não tem a menor graça porque não é a realidade, né? Então, na verdade, eu não gosto. O que eu gosto daquele filme é a parte visual, a parte fotográfica é sensacional, a filha do Coppola, né, que dirigiu. Visualmente é um espetáculo. Eu não gosto dos personagens, acho que não estão bem criados, não estão bem desenvolvidos e detesto a maneira como ele mostra o Japão. Agora, respondendo a sua pergunta, essa coisa do contraste é sim muito visível, é muito óbvia para todo mundo que conhece o Japão, para quem vai ao Japão, que existe uma coisa totalmente conservadora, totalmente tradicionalista em relação aos costumes do Japão, em relação à sociedade, a maneira como as pessoas se relacionam. E, por outro lado, uma coisa ultramoderna, high-tech, de incrível dinâmica, de mudança constante, que é impressionante e que parece incompatível com esse outro lado do Japão. Mas esses 2 lados vivem harmoniosamente juntos e eu acho que é um dos encantos do Japão.
Bom, Brandão, o professor de Direito Internacional da SPM, ele havia feito uma pergunta exatamente sobre a questão da reação dos japoneses sobre o tsunami. Então, eu vou fazer outra pergunta, que foi a Tuane que perguntou. Ela quer saber se você pretende voltar para o Brasil e se sim, quando e por quê. Olha, para ser bem sincero, eu não sei se voltar ao Brasil seria viável, uma porque eu já estou numa fase da minha vida que já estou pensando na minha aposentadoria. E segundo, porque eu sinto que o Japão me acolheu de uma forma que me fez me sentir muito útil ao Japão. Então, para mim, essa coisa da relação profissional é que tem me mantido lá. Eu sinto que o trabalho que eu estou fazendo tem uma relevância, eu gosto de dar as aulas para os japoneses, de português e de inglês. Eu gosto do meu trabalho da NHK, apesar das limitações que a gente falou, né, da cultura japonesa, do jornalismo no Japão, mas é um trabalho que continua me estimulando. Eu gosto da prática de tradução, né, que eu faço geralmente do inglês para o português, mas agora também faço com o japonês. E eu gosto do fato de estar numa cidade que é muito cosmopolita e que tem essa coisa internacional que São Paulo também tem. Eu gosto muito de São Paulo, mas com as coisas do primeiro mundo que são a facilidade de locomoção, né? Essa coisa da cidade não ser tão hostil, de não ter criminalidade, de ser um pouco mais segura. Então eu acho que não tenho tanta essa vontade. Já tive mais a vontade de voltar para o Brasil, de trabalhar na minha área. Gosto muito de estar aqui, gosto dos meus amigos, sinto falta da minha mãe, da minha família. Mas eu acho que, sendo um pouco realista, eu acho que vou ficar por lá mesmo, por enquanto. Termina aqui o Linkados na Área com o jornalista correspondente no Japão, Renato Brandão. Brandão, muito obrigada pela presença. Obrigado, Brandão. Prazer. Para assistir novamente essa e outras entrevistas, acesse o portal dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo ou nosso canal no YouTube. Ah